será projetado em nosso telão. O primeiro, na tela, a primeira imagem. Este mês de abril estaremos meditando a partir deste desafio que está aí diante dos seus olhos, maratonando na palavra de Deus, durante esse mês e todos os domingos de abril, permitindo o Senhor, no culto à noite estaremos meditando. Então já fica o desafio para você aí, não apenas acompanhando as mensagens, mas também a anotação dos textos bíblicos ao longo da mensagem, para que você, meditando nas suas devocionais em casa, quem sabe, por meio da ação do Espírito Santo, você aceitando o desafio de crescer também no conhecimento da palavra do Senhor. Então, abra comigo o texto, no próximo slide, está aí o título da nossa reflexão para esta noite: Fazei discípulo, uma ordem para todos, mas é um privilégio de poucos. Eu convido você, então, a achar o texto bíblico, base da nossa reflexão. Inicialmente, dois textos. O primeiro deles, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a leitura do verso 26 até o verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Amém? Diz assim a palavra: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, abre aspas: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra da sua vida é tirada. Fecho aspas. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou. E começando, presta atenção, igreja, versículo extraordinário, chave de leitura. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, aquela que há pouco citamos, Isaías, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede de que eu seja batizado? Filipe respondeu: Pensa então num discipulador exigente. Tudo bem, vamos pensar assim, né? Tem água aqui, você pode ser batizado, eu posso te batizar, só que eu preciso te fazer uma pergunta: você crê em Jesus? Olha que discipulador, olha que mestre detalhista. Hoje a gente pensaria muitos, né? Abre-se mão de tantas coisas para você ter um membro na igreja, mais uma ovelha na igreja. Filipe pensaria diferente de nós, né? Eu vou ler de novo o verso 37. Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora abra comigo um texto também muito conhecido, que aliás há pouco nós cantamos parte desse texto que será lido. Mateus capítulo 28, o texto conhecido nas últimas palavras de Jesus, registradas em Mateus, dirigindo-se especialmente àqueles mestres depois de Jesus,
que seriam seus embaixadores, os apóstolos. Então Jesus, os orientando, disse as palavras que aí estão registradas. Mateus 28, verso 19. Só um detalhe, quando você vai ler o verso 19, no grego, o imperativo não é o ide, mas sim o fazei. Né? Pastor Alessandro, que estudou o grego também. Verso 19, o ide não é o imperativo, aí daria a ideia de um gerúndio, ainda que no grego não tenha gerúndio. Então vou ler para você da forma que o original parece, né, estar mais claro. Indo, né, ou você poderia pensar assim, enquanto vocês estiverem indo, aí vem o imperativo, que é uma ordem, né? Fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, mais uma vez, só para ficar de forma didática, o tema da nossa reflexão é esse que está aí em nossa tela. Fazei discípulo, uma ordem, como nós acabamos de ouvir. Ah não, pastor, mas foi apenas para os 12, né? Ou até naquela ocasião, os 11, já que Judas Iscariotes já havia partido. Daqui a pouco você vai descobrir que começa com aqueles 11, mas depois também de forma de autoridade espiritual, a igreja inicial, portanto, as 120 pessoas, conforme registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Portanto, alguns slides para chamar a sua atenção, tá? Você tem tempo? Ó, já ouvi um não aqui, né? Já ouvi um não, né? Será? Vou perguntar de novo, não responda. Aliás, para você pode responder para si mesmo, né? Ou se for por uma questão de, né? Como a Priscila acabou de fazer, não tenho, né? Não tenho. Será que você não tem tempo? Olha só. Ei, Guilherme, CrossFit é a sensação do mundo, gente, no mundo todo. Cidade com 4.000 habitantes tem CrossFit, você acredita? 4.000 habitantes tem CrossFit. Homem e mulher, uma loucura em busca do corpo perfeito, horas de treinamento diário, né? E isso aí, eu tenho um vizinho, por exemplo, aliás, nós temos, eu e a Alessandra e o Pedro temos um vizinho, ele tem um cachorro um pouquinho maior do que esse, ele precisa passear, outro dia no elevador com ele, é um cachorro quase do meu tamanho, o que não precisa ser muita coisa, né? Mas com o cachorro, e depois de tantas vezes vendo ali, encontrando no elevador, eu perguntei para puxar conversa, sabe aquela coisa assim, né, Eliezer, 2 homens no elevador, aquele clima assim, um no canto e tal, né? E eu falei, e aí, quanto tempo você precisa de passear com o cachorro? 1 vez por dia? Ele falou, 4. Eu falei, o quê? Isso mesmo, 4 vezes por dia, recomendação médica. Eu falei, mas quanto tempo cada passeio? Entre 35 e 50 minutos. Vamos arredondar, 50 minutos, né? Quanto tempo? Fetiche masculino, lavar o carro. Ah não, pastor, mas eu pago para lavar, mas você não fica junto esperando? Enquanto você fica junto, de repente, celular, né, Luísa? Celular, rede social, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, na página do UOL, na página disso, daquilo outro e tal. Ah, vou ver um vídeo no YouTube, passou 1 hora e meia, né? Mulheres, quanto tempo no salão, né, pastor Alessandro? Tem uma brincadeira que elas dizem, né? Hoje é dia de lavar o cabelo, misericórdia. O dia de lavar o cabelo em casa, sai todo mundo, corre porque banheiro vai ficar ocupado, todas as tomadas, porque aquilo pega a força da energia do apartamento todo. Quantas horas, né? Atividade, você mora sozinho? Ah, Luísa, daqui a pouco, cuidar de casa, lá em casa estava tão bom, na casa da minha mãe, meu Senhor. Quanto tempo para limpar o seu apartamento? Quanto tempo para você colocar a sua roupa em ordem? Os seus sapatos, no caso de mulher, em média 100 pares, né? Quanto tempo? Eu tive uma aluna que disse, pastor, eu estou me livrando dessa questão da posse, né? Essa semana eu doei, aluna minha do 3º, ou se ela estiver ouvindo, Tati, tenha misericórdia, viu? É um testemunho.
Agora tem isso na rede social. Eu doei 100 pares de sapato para abençoar e também me livrar, abençoar a mim mesmo, me livrar, porque ter que cuidar de tudo aquilo não é fácil. Então, cuidar de casa, cuidar da sua roupa, do seu sapato, cuidar das suas coisas, quanto tempo? E quem gosta de fazer tempero caseiro, né? Alessandra e Adilson, nós gostamos de fazer tempero caseiro. Você vai na feira, seleciona, entra no YouTube, escolhe a receita e passa, é como que uma terapia também. Passamos horas. Vou parar um pouquinho aqui. Talvez a Priscila já descobriu que tem tempo, né? Que tem tempo. Não tem? Vamos lá, rede social. Em média, um ser humano, claro, eu ainda não vi nenhum cachorro ou mesmo uma vaca consultando rede social. Se ver, corre, viu? Corre que é fria. Né? Então, quanto tempo o ser humano fica? Em média, 2 horas e 40 minutos. Quase 10% do seu tempo. Ele fica na rede social. Claro, intermitente, né? Desde que acorda, 5 da manhã, 6, já dá uma olhada. Deixa eu ver o que tem aqui no WhatsApp. De repente, né? No Instagram, no Facebook, e por aí vai. Né? Portanto, vou perguntar de novo, não responda para mim. Você tem tempo? Tá? Olha só, você conhece essa frase feita? Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Vou ler daqui porque a minha vista já não está dando para ler distante. Né? Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e o momento vira oportunidade. Eu listei aqui apenas algumas áreas da nossa vida que nós entendemos que são coisas importantes. Agora o tema da nossa reflexão. Claro que são importantes. Cuidar da sua saúde é importante, cuidar da sua casa é importante, cuidar da família é importante, cuidar da alimentação da sua família é importante, cuidar do trabalho é importante, cuidar do seu carro é importante. Todas essas coisas são importantes. E se não fossem, nós não teríamos isso colocado quase que semanalmente na nossa agenda, ou em algumas áreas que citamos aqui, diariamente. Manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite. Não temos dúvidas. Não há nenhuma dúvida de que essas coisas que listamos e outras que você mesmo poderia listar são importantes e ocupam espaço, ocupam tempo na nossa agenda diária. Mas o tema da nossa reflexão, e aí, preparado esse caminho, desafio você a refletir comigo sobre algumas coisas que podemos extrair deste texto que há pouco lemos. Fazei discípulos é uma ordem para todos, mas apenas alguns, como privilégio, vão cumprir esta tarefa abençoada e abençoadora. E eu quero falar com vocês, já que o tema da nossa série para o mês de abril é maratona, ou maratonando na palavra. Você conhece a origem da palavra maratona? Interessante, a palavra maratona vem de uma lenda grega. No ano 490 a.C., há aproximadamente alguns quilômetros, daqui a pouco eu vou dizer para você quantos, alguns quilômetros saindo de Atenas, indo para o interior, na região da planície. E conta-se a lenda que lá no ano 490, os gregos entraram numa batalha para fazer a manutenção das suas posses, das suas famílias, dos seus bens, tiveram de entrar em guerra para evitar que o invasor tomasse posse. E então era comum, infelizmente, naquele tempo de guerra, hoje, eu acho que algumas exceções ainda acontecem, infelizmente, quando uma nação conquistava a outra, como vocês sabem, idosos eram queimados, mortos, jovens eram levados como escravos, jovens e crianças, e as mulheres forçadas. Então, quando eles saíram em batalha, saem de Atenas, os homens, os soldados de Atenas, vão até o interior, alguns quilômetros, entrar em batalha, mas deixam uma tarefa para as mulheres, para aqueles que ficaram em casa. Se porventura, em até 3 dias, não receberem um aviso de como está a batalha, matem a todos e a vocês também, morrerem com dignidade. E eis que no primeiro dia, de forma surpreendente, Guilherme, os soldados de Atenas venceram aquela batalha e então escalaram um homem chamado Filipíades,
soldado treinado marcial, presta atenção nisso, treinado, bem preparado, Diego, crossfit em dia, e dão-lhe essa tarefa, vai correndo até Atenas, ao nosso povo, e diga que vencemos, e diga para as mulheres, não façam nada, porque nós voltaremos para as nossas mulheres, para as nossas famílias, para a nossa terra, para a nossa casa. Detalhe, sabe qual era o nome daquele campo, daquela planície? Maratona. Sabe qual é a distância? Agora você já sabe, né? A distância daquela planície, aquele campo chamado Maratona, até Atenas, 42 quilômetros, Luísa. Dessa lenda nasce a maratona no mundo todo, que é uma corrida que tem 42 quilômetros. Alguns detalhes que nos chamam a atenção na maratona. Correr, todos nós, salvo alguma exceção física, ou alguma exceção, alguma dificuldade física, ou mesmo médica, todos nós podemos correr, presbítero Denilson. Basta alguma necessidade, basta alguma vontade pessoal, por alguma razão a gente escolhe, estando fisicamente pronto, podemos correr. Agora, quando a gente tem na cabeça a ideia de que quer correr uma maratona, 42 quilômetros, aí não. Aí há muita diferença entre estar apto a correr, daqui e ali, correr da polícia, correr no campo de futebol fim de semana, mas correr uma maratona, portanto, é muito diferente. Então, eu quero usar, durante esse mês, a linguagem, Eliezer, da maratona, para a gente pensar na vida cristã. Por exemplo, o preço que se custou na história para que este livro estivesse traduzido, por exemplo, em português e agora na sua mão ou no seu smartphone. Para que você tivesse liberdade de ler essa palavra. Quanto tempo foi? Quanto dinheiro investido? Quantas pessoas tiveram de perder as suas vidas para que você tivesse esse livro disponível na sua Bíblia, aliás, na sua mão, ou mesmo na sua casa, ou mesmo aí na sua semana. Portanto, eu vou ligar a ideia de uma maratona, a vida cristã como uma maratona, pensar, por exemplo, na nossa condição de gerar um filho. Para quem é mãe aqui, temos várias, sabe que é. Gerar um filho não é apenas a concepção de um homem com uma mulher, depois de 9 meses, aproximadamente, 40 semanas, 38 semanas, nasce uma criança, ali que começa, né, pastora Alessandra, ali que começa a sua via crucis, Priscila. Até você formar um filho. Com que idade um filho sai de casa pronto? Não é? 25, 28, 30, alguns estão estendendo mais essa idade, né, Halisson? Não, 40, 42, né? Afinal de contas, o que nós temos em casa é muito bom. Fato é que quando nós pensamos na geração de um filho, dá tanto trabalho, tanta responsabilidade, que nós temos também por tarefa planejamento, que já falamos aqui no mês de janeiro. Irmãos e irmãs, quando o apóstolo Paulo e também Jesus falou sobre gerar um filho na fé, pressupõe-se que nós devemos nos preparar, assim como ser pai biologicamente falando, assim como ser filho ou mãe biologicamente falando, para a gente gerar um filho, Daniel, na fé, precisamos também, à semelhança de uma maratona, nos preparar. Precisamos estar aptos a gerar um filho na fé, porque não é apenas aqui numa linguagem comparada, colocá-lo no mundo, mas certamente discipulá-lo, prepará-lo para que ele esteja pronto para andar sozinho com Cristo. Por isso, se você fechou o texto, abra de volta comigo aí. Temos alguns vizinhos do texto de Atos, no capítulo 8, que eu quero que você também acompanhe comigo. Atos, no capítulo 8. Eu quero que você repare o texto que nós destacamos, o verso 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem, você está em Atos, capítulo 8, encontre o verso 35. Então Filipe, junto ali do eunuco, já sentado com ele, naquela carroça, ou naquela carruagem, ou naquele carro, vamos assim pensar, explicou
e começando por esta passagem sobre o profeta Isaías da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A palavra grega aí para anunciar é euangelion, que significa, Edmilson, evangelho. Há muitos que pensam, Guilherme, que fazer um filho na fé, ou levar alguém a Cristo, resume-se a convidar alguém para vir à igreja. Resume-se, Marcial, de repente, numa tarde, num colega de trabalho, algumas poucas conversas, 15 minutos, tendo a oportunidade, você fala de Jesus para ele. Quem sabe cita um versículo bíblico, quem sabe dê um pouco do seu testemunho. Isso é literalmente evangelizar, ou seja, é você comunicar que há uma boa nova, que Jesus Cristo é Senhor. Só que há uma diferença muito grande entre evangelizar, que a gente poderia comparar, por exemplo, o trabalho de uma babá, ou de um babá, para não ser aqui, dizer que é apenas mulher que cuida de criança, né? Você contrata alguém que vai oferecer esse serviço, você vai trabalhar e ela vai ficar na sua casa por algumas horas. Imagina, claro, tem-se ali responsabilidade, mas todo o cuidado com aquela vida preciosa é o seu. Afinal de contas, é a sua filha, é o seu filho. E aquele profissional que está ali por responsabilidade, mas também por interesse material, porque ele vai receber ali algum valor, ele vai cuidar daquela criança, mas quando der o seu horário, ele vai embora. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós falamos de gerar um filho espiritual na fé, envolve muito mais do que evangelizar alguém. Envolve muito mais do que convidar, Selma, alguém a vir à igreja, ainda que isso seja necessário. Por isso, irmãos e irmãs, nós começamos a perceber que há uma distância muito grande entre essa ordem de fazer discípulos, mas o privilégio de cumpri-la, porque um grupo muito pequeno, eu não vou dizer para você levantar a mão, talvez para que você não se constranja, mas você já discipulou alguém, a semelhança de Filipe, por exemplo. Convidar, eu sei que você já convidou. Evangelizar, eu sei que você já evangelizou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, os seus vizinhos, os seus amigos. Mas, irmãos e irmãs, quando nós desafiamos a nós mesmos na tarefa de maratonar na palavra, significa que quando nós planejamos, quando nós investimos tempo, Priscila, depois de muito tempo fazendo isso, nós começamos a perceber que estamos mais treinados, estamos preparados, começamos a estar prontos para cumprir essa tarefa. Depois de muito tempo se preparando, por exemplo, o reverendo Valdinei, pastor da primeira igreja em São Paulo, começou a correr maratona, inclusive a última, a São Silvestre, né? E se preparando não para ganhar, como ele sempre falou, mas pelo menos para completar a carreira. E envolve muita coisa. Envolve muita atividade para você, por exemplo, cumprir uma ordem como essa, dita pelo próprio Jesus, Mateus 28, verso 19. Abra comigo o texto, Atos capítulo 8, vizinho aí do texto que nós lemos, alguns vizinhos da esquerda. Atos capítulo 8, eu quero que você repare. Pastor, mas aquela ordem, como o senhor leu em Mateus 28, verso 19, não foi para os 11 apóstolos? Ide por todo mundo, ou enquanto vocês estiverem indo por todo mundo, evangelize. Veja só, Atos capítulo 11, capítulo 1, verso 15, diz assim, Atos 1, verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, então essa é a igreja primitiva, 11 apóstolos, mais Jesus, depois Jesus morre, ressuscita, vai aos céus, passam, Marcial, 40 dias, e depois mais 10 para completar 50, e no dia de Pentecostes acontece o que está aí no capítulo 2, que eu vou ler para você. Capítulo 2, na sequência, verso 4. Então você já sabe quantas pessoas compunham a igreja primitiva, 120. Agora você vai ler o que aconteceu no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe o que isso significa? Que ali tinha um grego, ali tinha judeu, ali tinha romano, ali tinham vários idiomas representados, e eles entenderam que ali havia uma missão de Deus para cada língua, para cada povo. Você estava sendo o quê? Chamado para, na sua língua, no seu povo, na sua cultura, fazer discípulo.
Então a tarefa não ficou dada apenas aos 11, mas àquela igreja que estava nascendo 120 pessoas, portanto não diz que o Espírito Santo desceu apenas sobre 11 pessoas, desceu sobre todos. Então essa tarefa é de todos nós. E por que é de todos nós? Abra comigo também, Gálatas, viu gente? É maratonando na palavra, então vou contar com a sua paciência. Gálatas capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, mais um para reforçar a tese que estou detalhando para vocês, irmãos e irmãs, para nós aqui nesta noite. Então, quando um crente se converte, o que acontece? Aliás, quando uma pessoa se converte, quando alguém é alcançado pelo Espírito Santo, tocando em seu coração, o que acontece? Acontece o que eu vou ler para você, Gálatas capítulo 4, do 4 ao 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar o que estavam sob a lei, para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque nós somos filhos, enviou Deus aonde? Ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Então todo convertido, Paulo vai falar em Efésios, é selado no Espírito Santo de Deus. Então você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para fazer. E eu pergunto de novo para você, e você responde apenas para si: você tem tempo para gerar um filho na fé? Eu vou dizer para você, você tem autoridade porque você é crente, o Espírito Santo selou você, amém? Você tem autoridade. Você tem vontade porque você quer compartilhar, e você faz isso em testemunho, você compartilha a sua fé para as pessoas do seu relacionamento, amém por isso? Mas, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, precisamos, irmãos e irmãs, de novo como urgência, colocar na nossa agenda, pelo menos semanal, não vou dizer diária, um tempo para a gente se preparar na palavra. Sim, desenvolver a sua fé, como Paulo fala em Timóteo, manusear bem a palavra da verdade. Assim como você escolhe correr uma maratona, e para isso vai passar meses e meses se preparando, disciplina, cuidando da sua alimentação, cuidando do seu coração, cuidando da sua condição física, treinando, preparando o seu corpo para primeiro 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, 15 tempo, velocidade, uma série de coisas. 6 meses fazendo isso, vou dizer para você, talvez você não ganhe a São Silvestre, 42 quilômetros, mas talvez você consiga completar o percurso. Portanto, comparando, Nancy, se hoje mesmo nós tomarmos a decisão de enfrentar uma maratona espiritual com a palavra de Deus, em 6 meses, você terá muito mais condição e conhecimento da palavra do que tem agora. E para quê, pastor? Bom, primeiro, para o seu alimento espiritual. Segundo, se Deus te chamar, tal qual chamou Felipe, você vai dizer, eu estou pronto e eu tenho tempo, eu quero gerar um filho na fé. Eu quero discipular alguém. Porque a gente coloca, presbítero Marcos, vice-presidente do conselho, a gente coloca tantas vezes, responsabilidade no pastor, porque é o primeiro a ser lembrado por muitas razões, mas pelo menos por 2, Ele é o pastor da igreja e ele é quem recebe salário, então é obrigação dele. Interessante que lá, quando Jesus chama as pessoas e dá essa ordem, o Espírito Santo batiza, não está colocando essas circunstâncias diferenciadas ao longo do tempo, todos nós somos chamados, e o que é interessante é que há um privilégio disso. Há um privilégio quando você, por exemplo, encontra-se depois de um tempo com aquela pessoa que você discipulou, ela te dá aquele abraço maravilhoso e diz para você, Eliezer, meu pai na fé. Já pensou, irmãos e irmãs, que orgulho santo? Eliezer, meu pai na fé, obrigado porque no momento mais difícil da minha vida, você dedicou tempo precioso para pelo menos uma vez por semana, ouça bem, igreja, uma vez por semana passar 1 hora comigo. Não tenho tempo. 1 hora por semana para discipular alguém? Pastor, desculpa, não tenho tempo. Você tem tempo.
Talvez você ache que não seja tão importante na sua agenda, mas você tem tempo. Eu não quero me demorar. Voltemos ao texto, Atos capítulo 8, vamos terminar. Antes, pelo menos, eu quero colocar aqui alguns destaques que nos chamam a atenção nesse texto. Se você fechou, Atos capítulo 8. Você conhece bem o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso 4, só se você quiser conferir, que diz que Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade, presbítero Milton, que a vontade de Deus é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Deus tem essa vontade. Pastor, mas Deus não pode todas as coisas? Pode todas as coisas e Ele realiza todas as coisas. Como Deus tem a vontade de que todo ser humano conheça a Cristo Jesus, Ele está executando isso há pelo menos 2000 anos, Halisson. Há pelo menos 2000 anos, Deus está realizando essa vontade. E sabe como Ele realiza? Ele chama os Filipes da vida, Ele chama as Lídias, os Levis, Ele chama os Saulos da vida, Ele vai chamando as pessoas, Ele chama Barnabé, mas Ele quer também colocar nessa lista o seu nome, porque Deus tem vontade de alcançar, de repente, pessoas com as quais você convive no seu trabalho, na sua família, gente do seu sangue, clamando, desesperada, vivendo as consequências das trevas, do sofrimento, e a sua vida é paz constante, é bênção, esperança, alegria, comunhão, adoração. E nós, irmãos e irmãs, temos convivido muito, aspas, pacificamente com isso, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos sociais, e sempre a gente dizendo, não tem tempo, eu não posso, não sei, não estou habilitado. Hoje você não pode correr uma maratona, mas quem sabe daqui 6 meses você pode. Hoje você pode dizer para mim, pastor, eu ainda não tenho conhecimento bíblico para discipular alguém, mas daqui 6 meses você poderá ter. Amém? Cuidado para dizer amém. Se hoje você aceitar essa tarefa, daqui 6 meses, você estará apto a imitar Filipe, a dedicar 1 hora do seu tempo, pelo menos por semana. Quem eu vou escolher, pastor? Não é você quem vai escolher. Nós somos presbiterianos calvinistas. Deus vai escolher e vai colocar na sua vida, vai colocar no seu caminho alguém que precisa ser, primeiro, evangelizado, e segundo, discipulado, e terceiro, batizado. E aí você não vai batizar, você vai trazer para a igreja, né, presbítero Marcos? Pode ser esta ou uma outra que Deus mandar, mas você vai completar a carreira. Como é que isso aconteceu? Um primeiro destaque, veja comigo no verso 29. Então você está disposto, porque no verso, quando você encontra no verso 26, vou ler para você primeiro o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Talvez um anjo esteja falando com você nessa noite. Pastor, essa palavra é para mim. Dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Deus havia escolhido o alvo para quem Ele iria mandar a palavra. Ele escolheu um homem preto, etíope, eunuco, alto funcionário de uma rainha. Um homem letrado, inteligente. Ler naquele período era coisa de gente nobre. Sentado na carroça, eu fico imaginando, até esperando os compromissos reais da sua patroa terminar. Estava ali lendo. Deus tem um propósito. Levanta, chama, fala com Filipe e diz assim para ele: olha, levanta, dispõe-te e vai para um lugar, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma vontade e eu quero hoje, Halisson, executá-la. Eu vou levar a minha palavra, eu vou abrir um coração para que ele seja transformado. Levanta, Filipe, sai correndo. E ali a palavra é exatamente essa, ele vai correndo no trote atrás daquele carro.
Então a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar o chamado. Deus está falando comigo, por quê? Porque há muitas pessoas que, além de evangelizar, eu preciso discipular. Eu quero andar com elas, eu quero lhes ensinar a palavra. Eu não posso fazer isso hoje, mas daqui 6 meses eu vou poder. Eu vou perguntar para você pela terceira vez: você tem tempo? Talvez você esteja dizendo agora a resposta diferente: sim, eu tenho tempo, porque esta é uma causa urgente. Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro. Acompanham. 30, ele vai correndo. 30 ainda, ele tem o quê? Uma estratégia. Coisa de gente, Guilherme, inteligente. Então ele ouve a voz do anjo, ele escuta, ele obedece, porque é uma ordem. Ele vai, ele diz: olha, sai correndo. Ele sai correndo, e quando ele chega lá perto do seu alvo, do discípulo que ele queria fazer, ele tem uma estratégia, Diego. Todo mundo precisa de estratégia na vida. Ele tem uma estratégia. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? Já que você está lendo o profeta Isaías? Se você não entende, está aqui alguém que entende. Quanto tempo? Maratona, treinado, preparado, disciplinado. Pois bem, Filipe conhecia o profeta Isaías, Filipe conhecia a palavra de Deus, conhecia a ponto de apresentar-se assim como mestre para fazer um discípulo. Então ele vai e pergunta, estratégia: você entende o que você está lendo? Imaginando a resposta: como é que eu vou entender se não houver ninguém para me explicar? E aí vem a relação de intimidade, de oportunidade, Luísa. Então o eunuco diz assim para ele, né? Sobe no carro. Irmãos e irmãs, já estou terminando. Quando você ouve a voz do Senhor e aceita o desafio de gerar um filho na fé, Deus vai te dar a oportunidade de aprender, desenvolver-se na fé, e vai colocar a pessoa na sua vida no tempo certo e na hora certa, te dando a oportunidade de gerar um filho na fé. Amém? Está meio fraco, amém? Está muito bom. Gerar um filho na fé. Você que é pai, você que é mãe, a mesma dificuldade, o mesmo trabalho, a mesma urgência que nós temos no cuidado com os nossos filhos biológicos, nós temos que ter com aqueles que nós geramos na fé. Porque evangelizar todos nós fazemos, dar testemunho todos nós fazemos, mas gerar um filho na fé é semelhante a uma maratona. Nós temos que nos preparar para cuidar daqueles, e são muitos, são muitos. Hoje pela manhã, em testemunho, a Leila falava disso sobre a sua família. Há muitos discípulos ali a serem feitos, na dela, na minha, na sua. Há muitos discípulos, mas não é apenas com uma evangelização ou um testemunho de um dia para o outro, porque não é assim que a gente faz. Se a gente fizer isso, a gente vai ser semelhante a uma babá, que cuida por um tempo muito curto e depois vai embora. Não, nós somos a mãe e nós somos o pai dos nossos filhos na fé. São responsabilidade nossas. Nós temos de cuidar exatamente de cada um deles, para que eles possam, naquele último dia, ouvir a palavra de Jesus: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Sabe por quê? Porque o desejo, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para isso, Ele escolhe o tempo certo, as pessoas certas, e também aqueles que Ele escala para ir, como Filipe, por exemplo, a cumprir a palavra e fazer ali um discípulo. A última informação para você: quem é Filipe? Paulo diz em algumas cartas para a gente tomar cuidado com o neófito na fé. Neófito é aquele que acabou de se converter, no dia seguinte já quer evangelizar. Tem muita vontade, o coração está pegando fogo, mas não conhece a palavra ainda. Não é para essa missão que ele foi chamado ainda. Filipe não. Vamos conhecer um pouquinho de Filipe? Em 1 minuto? E eu termino, prometo. 1 minuto. Vamos conhecer um pouquinho sobre quem é Filipe? Abra comigo, capítulo 6. Aí mesmo, vizinho, já estamos terminando. No capítulo 5, você vai descobrir, aliás, no capítulo 6,
Olha só aonde está Filipe. Capítulo 6 de Atos, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, quem? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, a palavra é sabedoria. Então, olha, gente crente, gente honesta, gente que tem uma vida, né, íntegra, gente cheia do Espírito Santo, mas também o quê? Gente sábia, gente treinada na palavra, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, então elegeram os diáconos, os primeiros diáconos, né? Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Quem sejam? Está aí, o primeiro nome, Filipe. Então essas qualificações que fala o apóstolo Pedro no início do capítulo 6, a comunidade Nancy viu essas qualificações em Filipe. Era um homem íntegro, era um homem crente, cheio do Espírito Santo, e era também treinado na palavra, era um homem sábio, não era um novo na fé, não era alguém que está há 10 anos convertido e ainda não sabe achar um livro na Bíblia. Com todo respeito, não se tratava desse. Era alguém que maratonava na palavra, era alguém que se dedicava à palavra, era alguém que estava o tempo todo se alimentando na palavra. Fazendo isso durante 6 meses, ou pelo menos correndo, daqui 6 meses você poderá correr uma maratona. Mas se daqui 6 meses também você dedicar a palavra todos os dias, um tempo, 1 hora, meia hora, 20 minutos, daqui 6 meses, quem sabe você vai estar na lista e Deus vai colocar a primeira pessoa no seu caminho, dizendo: olha aqui, minha irmã, meu irmão, tenho para você o primeiro candidato, para você gerar um filho na fé. Vira a página, capítulo 8, um pouquinho mais sobre Filipe. Última passagem. Atos, capítulo 8. Verso 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. De novo, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes. Então tinha estratégia, era inteligente, era sábio, tinha autoridade marcial, era um homem crente. Quando falava, quando abria a boca, as pessoas ficavam impressionadas. Está escrito aí na sua palavra, olha, as multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe, treinado, disciplinado, homem crente, homem sábio, pronto para fazer discípulo, tanto que o fez. Por isso, irmãos e irmãs, o imperativo fazer discípulos é para todos, mas gerar um discípulo é um privilégio para poucos. E sabe por que poucos? Porque a gente não tem tempo, não é? Temos tempo. Temos tempo. Quem sabe nasce na noite de hoje uma readequação da nossa agenda. E a gente inclua ali, em algum momento, né, embaixo, o desafio, fazer discípulos. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.